12. O que você vê, você se torna. Quando pressionados a dizer a verdade maior, os videntes védicos emitiam duas palavras que deixam de ponta-cabeça todas nossas noções aceitas sobre a realidade, Aham Brahmasmi. Em tradução livre, seria, eu sou tudo, criado e não criado, ou, mais sucintamente, eu sou o universo. Asterisco ser tudo, ou mesmo algo além dos limites do corpo físico, soa muito estranho aos ouvidos ocidentais. Conta-se uma história sobre uma dama inglesa que viajava pelo norte da Índia e foi levada às cavernas ao longo do Ganges, onde os yogis se entregavam à meditação profunda. Ela foi recebida por um deles com grande amabilidade. No final da visita, disse-lhe. Asterisco sânscrito diz literalmente eu sou Brahma. Brahma é um termo de grande abrangência e, portanto, intraduzível, ele significa todas as coisas na criação. Mentais, físicas e espirituais, bem como sua fonte não criada. Pode ser que o senhor não saia com frequência daqui, mas seria um prazer levá-lo para conhecer Londres. Madame, respondeu o yogi com toda a tranquilidade, eu sou o Londres. Em suas parábolas, os rishis demonstravam grande talento para enganar o intelecto. Uma das mais famosas é sobre um jovem chamado Svetaketu, que saiu de sua casa para estudar os Vedas. Na antiga Índia, isso significava morar com os sacerdotes e decorar longas passagens dos textos sagrados. O rapaz fica fora de casa por 12 anos. Quando finalmente retorna, está todo orgulhoso dos conhecimentos que adquiriu. Seu pai, um tanto aborrecido, mas achando graça, decide acabar com aquela pose. Eis um trecho do diálogo que se segue. Vá apanhar um fruto daquela figueira brava, diz o pai de Svetaketu. Aqui está, senhor. Abra-o ao meio e diga-me o que está vendo dentro dele. Muitas sementinhas, senhor. Pegue uma delas, abra-a ao meio e diga-me o que vê dentro. Nada, senhor. Então, o pai disse. A mais sutil essência dessa fruta é nada para você, meu filho. Mas, acredite-me, desse nada surgiu esta enorme figueira brava. E acrescentou. Aquele ser, que é a essência mais sutil de tudo, a suprema realidade, a alma de tudo que existe, aquele é você, Svetaketu. Na verdade, essa é uma história muito quântica. O universo, como a enorme figueira brava, surge de uma semente que nada contém. Sem uma metáfora como a da semente e a árvore, nossa mente não tem como captar o que é um nada assim, uma vez que ele é menor do que o conceito menor, e mais antigo do que o Big Bang. O mistério mais profundo do conto é que o próprio Svetaketu é feito dessa mesma essência inimaginável, que tudo permeia. Para descobrir o que o pai de Svetaketu quis dizer, devemos explorar o sentido de percepção, que é a base da sabedoria dos rishis. Eu sou tudo implica uma capacidade de transcender o fluxo normal do tempo e os limites normais do espaço. A despeito de seu brilho intuitivo, Einstein não saiu do rio do tempo, exceto mentalmente. Ele afirmou que teve experiência de autoexpansão onde não havia nem evolução nem destino, só ser, mas esses episódios não entravam diretamente em seu trabalho científico. Como todos os físicos, Einstein mantinha-se fiel ao método objetivo e escrupulosamente excluía sua própria consciência de suas teorias. Sua procura por um campo unificado que abrangeria todo o tempo e espaço foi um empreendimento puramente matemático. Para os rishis essa é a atitude que torna a física incompleta. Não somos meros espectadores espreitando o campo unificado, diziam. Nós somos o campo unificado.
Cada pessoa é um ser infinito, não limitado pelo tempo e espaço. Para atingirmos além do corpo físico, precisamos ampliar a influência da inteligência. Mesmo quando estamos tranquilamente sentados, cada um de nossos pensamentos cria uma onda no campo unificado. Ela ondula através de todas as camadas de ego, intelecto, mente, sentidos e matéria, propagando-se em círculos cada vez maiores. Somos como uma luz que irradia não fótons, mas consciência. À medida que se irradiam, nossos pensamentos têm um efeito sobre tudo que existe na natureza. A física já reconhece esse fato para fontes de energia. Qualquer luz, seja uma estrela ou uma vela, envia suas ondas por todo o campo quântico do eletromagnetismo, indo até o infinito, em todas as direções. Os rishis tomaram esse princípio e o humanizaram. O sistema nervoso deles, de fato, registrava o efeito distante que um pensamento produz, e isso lhes era tão real como nos é ver a luz. Mas somos limitados em nossa percepção, estarmos confinados ao estado de vigília nos impede de perceber as mudanças sutis que estamos produzindo em todos os lugares. Algum efeito está sempre presente. Deve ficar firmemente estabelecido na mente de cada indivíduo, escreveu o Maharishi em Ciência do Ser e Arte de Viver asterisco, que ele é parte de toda a vida do universo, e que seu relacionamento com a vida universal é de uma célula com o corpo inteiro. Por milhares de anos os rishis afirmaram a existência dessa relação. O homem se movimenta, vive e respira no corpo cósmico. Se é assim, então a natureza está tão viva como nós. A distinção entre aqui dentro e lá fora é falsa, como se as células do coração não dessem importância às da pele, porque elas não estão em seu interior. Asterisco publicado no Brasil pela Editora Best-Seller. Nota do editor. Os limites da vida individual não se restringem aos do corpo. Continuou Maharishi, nem mesmo aos da família de alguém ou da casa de alguém, eles se estendem muito além dessas esferas, para o horizonte ilimitado da vida cósmica infinita. Sabendo disso, os rishis tornaram-se indivíduos extremamente poderosos, mas não no sentido comum. Enquanto a maioria dos homens está interessada no poder material, os rishis desejavam o poder da percepção. Para eles, o nível material do mundo era grosseiro. O real poder da natureza está bem perto da fonte, e o poder máximo deve estar dentro dela. Compreender que a mente está acima da matéria não é uma noção mística. Se você quer construir um arranha-céu, não começa por juntar concreto e aço, você procura um arquiteto, cujo intelecto prepara o projeto que deve existir antes do início da obra. Esse projeto contém mais do poder para se construir um prédio do que o contido na mão de obra. Certos campos, como a música, a matemática e a física quântica, praticamente não progridem sem gênios que trabalham em profundo silêncio. O método de investigação preferido por Einstein não era trabalhar em laboratório, mas realizar experimentos mentais. Tinha por hábito fazer isso muito antes de alcançar fama e posição. Como ele um dia recordou, estava colocando relógios aqui e ali no universo, antes de poder comprar um de verdade para sua casa. Para os rishis, pareceria estranho colocarmos nossa inteligência em campos tão pequenos e isolados de conhecimento. Nosso condicionamento social proíbe a perspectiva cósmica, não por condená-la, mas porque fornece ocupações que nos distraem. Para quem está cercado de tijolos e argamassa, é difícil aprender arquitetura. Atualmente, um campo como a medicina é tão complicado que, se
Alguém disser este paciente pode ser tratado por meio do fluxo da inteligência, será ouvido com descrédito. O estado ilimitado não é visto com frequência em nossa sociedade, enquanto seu oposto é absolutamente epidêmico. Todos os dias os psiquiatras deparam com pacientes aleijados por limites. Pessoas que programaram em si mesmas a culpa, a ansiedade ou inseguranças inomináveis. Os que adquiriram fobias são exemplos extremos desse fato, uma vez que seu medo mortal é absolutamente desproporcional em relação a qualquer perigo real. Se você leva um agorafóbico, alguém que teme espaços abertos, para passear de carro, ele demonstra intensa ansiedade. Se você parar num campo aberto e o mandar sair do carro, ele ficará tão paralisado como uma pessoa normal ficaria se lhe ordenassem saltar num precipício. Tente forçá-lo, e o agorafóbico reagirá como se estivesse lutando pela vida. A angústia mais aguda do fóbico é saber que ele criou a própria condição. Entretanto, sua vontade não é suficiente para romper o padrão que ele programou na própria fisiologia. Um agorafóbico da Inglaterra estava tão infeliz e envergonhado de sua fobia que resolveu-se suicidar. O método que escolheu foi dirigir seu carro por 3 quilômetros. Algo que, tinha certeza, lhe seria letal. Quando isso falhou, de início ele sentiu-se apavorado, mas pouco depois descobriu que sua fobia havia diminuído. Acidentalmente esse homem descobrira a terapia chamada imersão, que os psiquiatras usam às vezes para arrancar fóbicos graves da irrealidade. Os limites criados pela ciência são os mais confinadores. Pessoas que nunca ouviram falar em Veda geralmente conhecem a palavra Maya, ou ilusão. Em sânscrito, ela significa o que não é. Esse termo é muito mal compreendido. Os rishis não usavam a palavra Maya para dizer que algo não existe, como uma miragem. Maya, na verdade, é a ilusão de fronteiras, a criação de uma mente que perdeu a perspectiva cósmica. Ela surge quando se vê 1 milhão de coisas lá fora e se deixa de perceber uma coisa, o campo invisível que é a origem do universo. Para quem lê os textos dos grandes rishis, não é de admirar que eles considerassem Maya um mau substituto para a perspectiva cósmica. O Yoga Vasisha diz, na infinita consciência, em cada átomo dela, universos vêm e vão, como partículas de pó flutuando num raio de luz que brilha através de um furo no telhado. A realidade quântica transborda das páginas de Vasisha porque ele percebeu a perspectiva que ela lhe mostrou, em cada átomo. Existem mundos dentro de mundos. Demolir as fronteiras não faz o mundo relativo desaparecer, mas lhe acrescenta uma outra dimensão de realidade. A realidade torna-se ilimitada. Quando as paredes caem, o mundo pode se expandir. E isso, de acordo com os rishis, é o que faz toda a diferença entre um mundo que poderia ser um paraíso e um que se transforma num inferno. O mecanismo por trás das fobias pode ser usado de maneira exatamente oposta, ou seja, na demolição de paredes, e não em sua construção. Podemos falar com igual facilidade, e com muito mais alegria, de pessoas que dominaram medos supostamente normais. As equipes de construção de arranha-céus costumavam incluir uma grande proporção de índios morral, que eram criados sem medo de alturas. A mesma coragem pode ser formada pouco a pouco por meio da prática, como acontece, por exemplo, com um malabarista que caminha numa corda bamba. Essa flexibilidade não se limita a estados psicológicos. Os nutricionistas têm abundantes provas científicas para demonstrar que o
corpo precisa receber certa quantidade diária de vitaminas e de minerais para não sucumbir a doenças da carência. O caso clássico é o do escorbuto, um mal que afligia toda a marinha inglesa na época em que os homens se alimentavam apenas com biscoitos, carne salgada e rum, sem receberem a vitamina C encontrada em frutas e hortaliças. No entanto, durante séculos e séculos existiram culturas em todo o mundo que nunca ingeriram a quantidade de vitaminas considerada necessária para o ser humano e se adaptaram perfeitamente bem. Os índios tarahumara do norte do estado de Sonora, no México, ficaram famosos entre os estudiosos da fisiologia, porque podem correr de 40 a 75 km por dia, em altas altitudes, sem nenhum desconforto. Tribos inteiras fazem maratonas desse tipo todas as semanas, quando o vencedor de uma delas foi examinado 2 minutos depois de cruzar a linha de chegada, um fisiologista americano constatou que os batimentos cardíacos desse homem estavam mais vagarosos do que no início da corrida. O que amplifica esse notável feito é que os tarahumara praticamente só se alimentam de milho. Uma família consome cerca de 100 quilos por ano, metade dos quais são transformados em cerveja. Outras fontes de nutrição, como raízes, são disponíveis apenas em pequenas quantidades durante uma limitada época de colheita. Sendo capazes de sobreviver com uma dieta tão absurdamente abaixo do padrão normal, esses índios mostram uma flexibilidade quase infinita do sistema mente-corpo. Por ironia, povos nativos desse tipo têm uma adaptação tão perfeita que, ao serem alimentados com uma dieta balanceada, fortificada com vitaminas e minerais, muitos deles desenvolvem, em proporções epidêmicas, doenças cardíacas, hipertensão, problemas de pele e dentes cariados, males que não tinham antes. Não há dúvida de que esses exemplos desafiam toda a nossa concepção do que é normal. Temos amplos indícios, em nossa própria cultura, de que o que existe de mais normal em nós é a capacidade para criar nossa própria realidade. Como disse Sir John Eccles aos parapsicólogos, achamos incompreensível que nosso pensamento seja capaz de mover moléculas, no entanto, sempre convivemos confortavelmente com essa impossibilidade. Os rishis simplesmente ampliam muito nossa zona de conforto, conduzindo-a para dentro da normalidade do infinito. Já sabemos que, se um impulso de inteligência quer realizar alguma coisa, ele o faz, usando intelecto, mente, sentidos e matéria. A inteligência pode criar uma fisiologia onde ocorrem pensamentos de cura, mas também pode criar o oposto. Se tivéssemos uma fiação como um computador, a fisiologia de cada indivíduo seria previsível. No entanto, a realidade não é essa. A inteligência cria novos circuitos à sua escolha e isso torna cada pessoa única. Cada experiência da vida modifica a anatomia do cérebro. Os dendrites novos que surgem nas células cerebrais de idosos ativos são apenas um exemplo disso. Ainda mais extraordinária é a seguinte experiência: o Dr. Herbert Sector, do National Institute of Health, ministrou poli-C a um grupo de camundongos. Essa substância química estimula a atividade das células T, as matadoras naturais que existem no sistema imunológico, para assim aumentar a defesa dos animais contra a doença. Cada vez que um camundongo recebia sua dose de poli-C, liberava-se essência de cânfora perto dele. Esse esquema de injeção de substância química e liberação de cânfora prosseguiu durante algumas semanas. Quando o poli-C foi retirado e Sector expôs os camundongos apenas ao cheiro de cânfora, descobriu que a contagem de células imunológicas aumentou.
Novamente, mesmo sem o produto químico. Em outras palavras, só o odor tornou os animais mais fortes contra a doença. Seria possível fazer o contrário e diminuir a imunidade dos camundongos apenas com um cheiro? Mais tarde, uma equipe da Universidade de Rochester demonstrou que isso é possível. Um grupo de ratos recebeu ciclofosfamida, um produto químico que diminui a eficiência do sistema imunológico. Ao mesmo tempo, foi dada aos ratos água adoçada com sacarina, que substituiu a cânfora como agente neutro. Quando a droga foi retirada, os animais continuaram a apresentar queda na contagem das células imunológicas sempre que bebiam a água. O que entusiasmou os pesquisadores foi a descoberta de que o sistema imunológico tem capacidade de aprendizagem. Ele reage diretamente a estímulos externos e não apenas ao ambiente interno da corrente sanguínea. Entretanto, num sentido mais amplo, essas experiências nos mostram que o corpo não está ligado a reações previsíveis. A inteligência de uma célula é criativa. Um mecanismo previsível que reage de forma positiva ao poli-I-C e de forma negativa à ciclofosfamida pode se transformar e reagir a qualquer outra coisa. Mais ainda, ele pode dar uma viravolta e reagir com resultados opostos. O cheiro de cânfora poderia ter sido associado a qualquer uma das drogas. Então, não existe uma conexão fixa entre o tipo de experiência que se introduz no corpo e o resultado disso. Nosso sistema nervoso está construído para o ilimitado. Quanto mais pensamos nisso, mais notáveis são as implicações. O cheiro de cânfora não fez nada para causar a mudança nas células imunológicas. Os camundongos poderiam ter sentido perfume de rosas ou ouvido um quarteto de Mozart. O que realmente aconteceu dentro deles foi a criação de um impulso de inteligência, uma entidade totalmente fluida que coordena um fragmento do mundo não material com um fragmento do mundo material. Os antigos rishis conheciam isso muito bem. Um verso dos Vedas diz: o que você vê você se torna. Em outras palavras, a simples experiência de perceber o mundo é que faz de você o que é. E existe prova disso. Crianças que crescem em lares onde falta amor apresentam uma série de sintomas emocionais, podem ser infelizes, neuróticas, esquizofrênicas, doentias, raivosas, etc. Entretanto, a condição mais estranha é a denominada nanismo psicossocial. Essas crianças não crescem, induzem em si mesmas uma deficiência do hormônio de crescimento produzido pela hipófise, por isso, continuam pequenas e fisicamente subdesenvolvidas. Ignorando o relógio biológico, o início da puberdade se atrasa e também pode haver atraso na aquisição de faculdades mentais típicas da idade, fato não diretamente controlado pela hipófise. O mal não se deve ao mau funcionamento da glândula, pois quando essas crianças são colocadas num ambiente carinhoso, seu estado pode reverter de forma espontânea, e elas rapidamente atingem o tamanho normal para a idade. Crescer é um resultado geneticamente programado, que já vem embutido no indivíduo quando ele nasce. No entanto, as crianças com nanismo psicossocial desafiam essa programação porque não se sentem amadas. Mesmo se recebem injeções de hormônio hipofisário, muitas se recusam a crescer. Um estudo feito com homens adultos vítimas de ataques cardíacos mostrou que o fator mais significativo em sua recuperação, ou seja, sobrevivência, não tinha nada a ver com dieta, exercícios, tabagismo ou desejo de viver. Os que se recuperaram foram os que se
Sentiam amados por suas esposas, os que não pensavam assim tenderam a não sobreviver. Nenhuma outra correlação estudada pelos pesquisadores revelou-se tão forte. Durante anos fui perseguido pela lembrança de um de meus primeiros pacientes, um camponês indiano chamado Lakshman Govindas. Eu ainda estudava medicina em Nova Delhi e meu trabalho no hospital ligado à minha escola, o All India Medical Institute, limitava-se a examinar pacientes com doenças comuns que os médicos não tinham tempo para atender. Os acadêmicos demonstravam ali pouco interesse por alcoólatras fisicamente arruinados como Lakshman Govindas. Ele era um lavrador que se entregará ao vício da bebida a tal ponto que a família o abandonara. Um filho o havia levado até a porta do hospital e o deixará ali, dizendo: aqui é onde provavelmente você vai morrer. Como todos os camponeses internados, o Sr. Govindas estava muito apreensivo e totalmente deslocado. Os internos cuidaram bem de sua cirrose, mas não se deram ao trabalho de conhecê-lo como pessoa. Acabei fazendo isso porque, como estudante, tinha boa parte do dia livre e habituei-me a seguir o funcionário que servia o jantar, ocasião em que conversava com os pacientes. Fiz amizade com o Sr. Govindas sentando-me em sua cama e, trocando algumas palavras com ele, na maior parte do tempo, ficávamos os dois olhando pela janela. A cada dia que passava, o Sr. Govindas piorava um pouco e ninguém lhe dava mais do que uma semana de vida, 2 no máximo, inclusive eu. Logo chegou o momento de eu deixar o hospital para trabalhar num posto de saúde, num vilarejo a 60 quilômetros da capital, obedecendo ao sistema de rodízio de estudantes. Então, fui despedir-me do Sr. Govindas. Para animá-lo, falei que estaria de volta em um mês. Ele olhou-me muito sério e disse: agora que o senhor vai embora, não tenho mais por que viver. Vou morrer. Sem pensar, retruquei. Não seja tolo. O senhor não pode morrer até eu voltar para vê-lo. Uma vez que o Sr. Govindas estava extremamente fraco. Pesava menos de 40 quilos, os médicos que o atendiam esperavam seu falecimento a qualquer momento. Fui para o interior e, em pouco tempo, já não pensava mais em meu paciente. Um mês depois, quando voltei ao hospital escola, estava passando por um corredor quando vi o nome Lakshman Govindas na porta de um dos quartos. Apressei-me a entrar, sentindo-me estranhamente apreensivo, e lá estava ele, deitado na cama em posição fetal. Pouco restava dele além de pele e ossos, mas, quando toquei, virou seus enormes olhos para mim. O senhor voltou, murmurou. Disse que eu não podia morrer sem vê-lo de novo. Agora eu o estou vendo. Em seguida, fechou os olhos e morreu. Já relatei esse incidente, um dos mais importantes de minha vida, em outro livro. Naquela ocasião, senti 2 emoções, uma grande culpa por ter sentenciado aquele homem a sofrimento tão prolongado e um enorme respeito pela conexão mente-corpo que o mantivera vivo. Agora percebo que estava vendo a verdade do ilimitado, a capacidade de nossos impulsos de inteligência fazerem o que querem, apesar de todas as regras que talvez tenham de ser quebradas. O impulso que compartilhei com o Sr. Govindas foi amor. Embora tivesse surgido num corpo debilitado, o amor teve o poder que sempre tem, deu nova vida. Ele perfurou o maia no corpo do Sr. Govindas e desafiou a morte. Com base na delicadeza daquele impulso, um fio tão fino como o de uma teia, mais forte como aço, poderia ser fundada uma nova medicina. A possibilidade de que cada pessoa seja um ser infinito está se tornando cada vez mais real, abençoados com a total flexibilidade de
Nosso sistema nervoso, todos temos a escolha de construir fronteiras ou derrubá-las. Cada pessoa está continuamente fabricando uma variedade infinita de pensamentos, lembranças, desejos, objetos, etc. Esses impulsos, ondulando pelo oceano da consciência, tornam-se sua realidade. Se você soubesse controlar a criação de impulsos de inteligência, seria capaz não só de formar novos dendrites nas células cerebrais como também de tudo mais. O que você vê você se torna é uma verdade que molda toda a fisiologia, inclusive a do cérebro. Isso foi demonstrado por uma engenhosa experiência criada pelos psicólogos Joseph Rubel e David Weisel, de novo envolvendo gatinhos recém-nascidos. 3 grupos de gatos foram colocados em ambientes cuidadosamente controlados, enquanto estavam abrindo os olhos. O primeiro era uma caixa branca, pintada com listras horizontais pretas, o segundo era uma caixa branca, com listras verticais, o terceiro era uma caixa inteiramente branca. Depois de ser exposto a essas condições durante os poucos e cruciais dias em que a visão se desenvolve, o cérebro dos gatinhos acomodou-se a elas para sempre. Os animais criados num mundo com listras horizontais não podiam ver corretamente nada que fosse vertical. Trombavam em pernas de cadeira, cuja verticalidade tinha pouca ou nenhuma realidade para eles. O lote que ficará na caixa com listras verticais apresentava o problema exatamente oposto, sendo incapazes de perceber linhas horizontais. Os gatinhos criados na caixa toda branca tinham uma desorientação maior e não conseguiam se relacionar com nenhum objeto de forma correta. Esses animais tornaram-se o que viram, porque os neurônios responsáveis pela visão estavam agora rigidamente programados. No caso dos seres humanos, o cérebro sacrifica parte de sua percepção ilimitada sempre que percebe o mundo por meio de fronteiras. Sem a capacidade de transcender, essa cegueira parcial é inevitável. As impressões estão sendo continuamente depositadas em nossos neurônios, e isso não vale apenas para a visão, mas para todos os sentidos. Embora estejamos acostumados a chamar as mais fortes de estresse, de fato, todas as impressões criam alguma limitação. Para ilustrar, pesquisadores do MIT, trabalhando no início da década de 80, procuraram compreender como funciona a audição humana. Ela parece ser passiva, mas na verdade cada pessoa escuta o mundo de uma maneira bem seletiva e interpreta de modo particular os dados que chegam a seus ouvidos. Um músico, por exemplo, ouve tonalidade e harmonia onde alguém, sem ouvido para a música, só escuta ruídos. Uma das experiências foi fazer pessoas ouvirem ritmos curtos. Simples, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3, e depois treiná-las a ouvir o ritmo de uma forma diferente, 1, 2, 3 EL, 2, 3 EL, 2. Depois que começaram a ouvir os ritmos de maneira diferente, os pacientes relataram que os sons lhes pareciam mais novos e alegres. Sem dúvida, a experiência ensinar a essas pessoas a alterar ligeiramente suas fronteiras invisíveis. No entanto, o resultado mais interessante foi que, ao voltarem para casa, essas pessoas descobriram que as cores lhes pareciam mais vivas. A música soava mais feliz, o sabor dos alimentos de repente parecia delicioso, e tudo à sua volta dava a impressão de ser mais digno de amor. Uma pequenina abertura da percepção causou uma mudança na realidade. A meditação, por sua vez, porque abre mais canais de percepção e os conduz a um nível mais profundo, causa maior mudança. Ainda, embora esta não se afaste muito do modo normal como usamos nossa percepção.
A construção de fronteiras continuará sendo um fato da vida. O que os rishis fizeram foi infundir liberdade a essa atividade, elevando-a a um nível que transcende os desejos e pensamentos pequenos do ego isolado. Comumente, o ego não tem escolha senão passar a vida erigindo com desespero uma fronteira após outra. Ele faz isso pelo mesmo motivo que as cidades medievais construíam muralhas, para se proteger. O ego acha que o mundo é um lugar hostil, perigoso, porque tudo o que existe está separado do eu. Essa é a condição conhecida como dualidade, uma grande fonte de medo. Os Vedas a chamam de única fonte do medo. Quando olhamos lá fora, vemos todo tipo de ameaça potencial, todo o trauma e dor que a vida pode infligir. A defesa lógica do ego é se emparedar junto com as coisas mais agradáveis, família, prazeres, lembranças felizes, rostos e atividades conhecidas. Os rishis não propunham a demolição desses limites defensivos, embora muitos acreditem que fosse essa sua intenção. Tanto no Oriente como no Ocidente, enraizou-se a ideia de que os sábios indianos condenavam a ilusão da vida. No entanto, como explicou Maharishi, a realidade védica não se baseava em tal absurdo. A dualidade é apenas uma ilusão? Maharishi, se a dualidade é uma ilusão, então a unidade não será estabelecida. Ambas possuem seus valores, e sem a dualidade, a unidade não tem substância. Ambas são naturais, ambas são verdadeiras. Essa é a natureza do mundo. Como luz e escuridão, as contradições existem, estão lá. O Polo Norte está lá, como também está o Polo Sul. Dois opostos polares fundem-se num todo. Esse princípio coloca o campo silencioso ativo da vida numa perspectiva adequada. Quando os rishis descobriram a unidade, o silencioso campo da inteligência, descobriram o outro polo que torna a vida completa. Os antigos textos explicam isso como Purnam Ada, Purnam Idam, isto é pleno, aquilo é pleno. O Maharishi prosseguiu para explicar como as plenitudes se complementam. Existem 100% de diversidade e 100% de unidade, ambas executando seu trabalho ao mesmo tempo. Essa é a natureza do trabalho da criação, essa é a verdadeira realidade. Uma nos parece real e a outra, irreal. Mas a realidade é que ambas são reais ao mesmo tempo. A água é real, o gelo também. Ele se opõe, no entanto, sua afinidade é tão grande que o gelo não pode existir sem a água, ele é água e nada mais do que água. Assim, a unidade e a diversidade estão lá, juntas e ao mesmo tempo. A meta mais alta da existência, então, é atingir 200% da vida. O sistema nervoso humano pode realizar isso porque é flexível o bastante para apreciar tanto a diversidade da vida, que é infinita, embora cheia de limites, como o estado unificado, que também é infinito, mas absolutamente limitado. Por pura lógica, nenhuma outra possibilidade poderia existir. Ninguém recebeu um computador cósmico e ouviu, lembre-se, você só pode usar metade dele. Ninguém impôs limites aos padrões de inteligência que podemos criar, modificar, misturar, expandir e usar. A vida é um campo de possibilidades infinitas. Assim é a glória da total flexibilidade no sistema nervoso humano. Esse é um aspecto de tremenda importância. Ele diz que podemos passar ao largo das escolhas limitadas a que estamos acostumados, caminhar diretamente até a solução de qualquer problema. A base para essa asserção é que a natureza já estruturou a solução em nossa
Consciência. Os problemas estão no campo da diversidade, enquanto as soluções estão no campo da unidade. Ir direto ao campo da unidade automaticamente nos faz achar a solução, que o sistema mente-corpo leva então para fora. Esse era o atalho dos rishis. Os estudos de Robert Kiff Wallace sobre o envelhecimento são um excelente exemplo de como funciona o atalho. A atual sabedoria científica afirma que o envelhecimento é uma área complicada, mal compreendida. A gerontologia, o estudo dos idosos, só se tornou uma especialidade a partir da década de 50, quando o mapeamento do DNA permitiu que se imaginasse uma possível existência de genes especiais para o envelhecimento. Até agora não foi encontrado nenhum, embora se saiba que certos mecanismos de envelhecimento estão codificados geneticamente em animais inferiores. Agora que a gerontologia está a todo vapor, ela se encontra atulhada de teorias conflitantes e de uma quantidade imensa de dados obtidos de projetos de pesquisa, que levarão décadas para se encerrar. Esse esforço intensivo em pesquisas não fez as pessoas envelhecerem mais devagar. O principal avanço no campo foi documentar que pessoas saudáveis não têm de se deteriorar automaticamente, à medida que vão ficando mais velhas, um aspecto já constatado há anos, sem a ajuda de bancos de dados. A gerontologia tem tido algumas valiosas aplicações médicas, como o reconhecimento de que muitos sintomas senis, antes considerados permanentes, são reversíveis. Eles não são sinais de deterioração do cérebro, mas o subproduto da má alimentação, do isolamento, da desidratação e de outros fatores existentes no ambiente de cada pessoa. Fora isso, a gerontologia vai progredindo pouco a pouco, forjando pequeninos elos em teorias a princípio apenas conjeturais. Quanto a fazer o povo americano comer melhor, exercitar-se de maneira sensata e praticar a prevenção de doenças, a especialidade está de acordo com o restante da medicina. Entretanto, a pesquisa de Wallace partiu da hipótese de que as pessoas não envelhecem em partes separadas, mas como seres humanos inteiros. Por conseguinte, o envelhecimento contém um grande elemento de escolha. Se os idosos podem manter suas faculdades mentais, usando-as continuamente, então a prática da meditação, que abre a percepção por completo, deveria fazer mais. Ainda, a descoberta básica de Wallace, como já mencionei, foi que aqueles que meditavam há bastante tempo tinham, de fato, diminuído a idade biológica de 5 a 12 anos. Também foram constatados altos níveis do quase desconhecido hormônio denominado DHEA. Deridroepiandrosterona. Especulou-se que, de certa forma, o DHEA ajuda a retardar o envelhecimento e talvez iniba a aparição e o desenvolvimento do câncer. Essa pesquisa sugere que o envelhecimento é controlado pela consciência, atuando no habitual nível de pensamento confuso e superficial. Aceleramos o processo do envelhecimento em nossas células, à medida que passamos para a região silenciosa do transcendente. Porém, a atividade mental cessa e, aparentemente, a atividade celular a acompanha. Se isso é verdade, então o envelhecimento pode ser programado em diferentes níveis de percepção. Se nos programamos para nos deteriorar, como era a regra em gerações anteriores, então isso se torna realidade. A programação desse tipo não é questão de simplesmente pensar ou acreditar. Atitudes positivas, vivacidade mental, desejo de sobreviver e outras características psicológicas podem facilitar a velhice. Sem dúvida, elas ajudam a
Romper o rígido condicionamento social em que muitas vezes os idosos se veem presos. No entanto, mudar de fato o processo de envelhecimento em si é uma questão diferente, muito mais profunda. Oficialmente, a gerontologia não reconhece nenhum meio de revertê-lo ou retardá-lo, uma posição rígida demais, quando se considera que o envelhecimento nem mesmo tem sido adequadamente definido. Os rishis contestariam essa atitude, dizendo que a ciência não conseguiu atingir o nível de consciência onde o envelhecimento pode ser derrotado. Em 1980, um jovem psicólogo de Harvard, Charles Alexander, foi a 3 asilos de idosos na periferia de Boston e ensinou a cerca de 60 residentes, todos com, no mínimo, 80 anos de idade. 3 técnicas mente-corpo, uma, de relaxamento típico, do tipo usado em programas de combate ao estresse, meditação transcendental e um conjunto de jogos de palavras a serem feitos diariamente, com o objetivo de estimular a criatividade e aguçar a mente. Cada pessoa aprendeu uma só técnica, e os grupos as usavam sem supervisão. Quando, depois de algum tempo, foi feito o acompanhamento, constatou-se que os meditadores obtiveram a melhor contagem em testes sobre melhora do aprendizado, diminuição da pressão sanguínea e maior saúde mental, aspectos que se deterioram com a idade. Essas pessoas também relataram que se sentiam mais felizes e não tão velhas como antes. O resultado mais surpreendente, porém, só veio à luz 3 anos depois. Quando Alexander voltou aos asilos de idosos, cerca de 1/3 dos residentes que lá encontrara na primeira vez havia morrido, inclusive 24% dos que participaram do programa Mente-Corpo, mas que não haviam aprendido a meditação. No entanto, entre os meditadores, a taxa de mortalidade era 0. Eles agora estavam com uma idade média de 84 anos, e esse foi um dos mais raros e belos casos em que a ciência realizou uma experiência que imediatamente proporcionou o dom da vida. Ainda que limitado em seu alvo, esse é um dos mais esperançosos resultados no campo do envelhecimento e uma vitória para o atalho dos rishis. Ele demonstra que basta expandir a percepção para aumentar o tempo de vida. Qual será a expectativa de vida para meditadores que começaram a prática aos 20 anos em vez de aos 80? O tempo dirá. O pressuposto que sufoca a vida é sentir que se é um prisioneiro do próprio corpo, que parece funcionar de forma mecânica. Um dos mecanismos mais bem estudados é a curva de retroalimentação homeostática, uma função reguladora semelhante à dos termostatos. Um termostato que regula o aquecimento ou o ar-condicionado está ajustado, por exemplo, para uma temperatura específica, digamos de 21 graus Celsius, e é sensível a um intervalo de temperatura que compreende alguns graus acima e alguns abaixo do ponto determinado. Ligando-se e desligando-se automaticamente, o aparelho mantém uma temperatura quase estável. A sabedoria de um termostato é muito limitada. Poderíamos dizer que é um interruptor inteligente, mas com apenas uma ideia na cabeça, enquanto as curvas de retroalimentação do corpo conseguem equilibrar não apenas a pressão sanguínea como também o nível de oxigênio nas células, o metabolismo da glicose, a concentração de oxigênio e o dióxido de carbono, etc., sem nos esquecermos dos milhares de substâncias químicas produzidas com milimétrica precisão em todo o organismo. Uma vez que o termostato sempre volta ao ponto pré-estabelecido, e o corpo também, não estaríamos diante de um tipo de funcionamento rígido que não pode ser negado e que, de fato, é necessário à nossa existência? O maior dos fisiologistas do século XIX, Claude Bernard, fez a
Famosa afirmação: a vida livre é a fixidez de nosso meio interior, em outras palavras, o que nos faz livres é a capacidade de nossos termostatos se manterem em determinada posição. Por mais brilhante que tenha sido essa percepção de Bernard, ela contém um grave erro. Quando um termostato registra que o ambiente está com 18 ou 24 graus em vez de 21, ele encara essas variações como erro, pois, para ele, só 21 é certo. No corpo, porém, vários pontos de ajuste podem ser considerados como certos. O normal é apenas o ponto para o qual voltamos a maior parte do tempo. Se alguém corresse a maratona sem um aumento da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos, do metabolismo da glicose e da produção de suor a um ponto drasticamente acima do normal, cairia morto. Normal é apenas a zona onde gostamos de viver. Não se trata de uma regra, mas de uma preferência. Os índios Tarahumara, talvez por descenderem de antigos corredores que levavam mensagens através dos Andes para todo o Império Inca, se ajustaram a um normal diferente do nosso, mais adequado a seu modo de vida. Desafiando uma dieta de escassez, o que queriam fazer, correr 75 quilômetros por dia, era mais importante do que meras normas corporais. Seu corpo se adaptou à inteligência, sem perguntas, e não o contrário. Graças ao hábito de seguir um estilo de vida, pode ser difícil adaptar-se instantaneamente. Quando a mente deseja uma mudança, pessoas obesas não devem saltar da poltrona e lançar-se numa maratona, mas o poder da adaptação precisa receber o devido valor. Apesar de toda a nossa programação fisiológica e milhares de termostatos ou mecanismos de homeostase, podemos modificar nossas habilidades, esquecê-las, adquirir novas, etc. Essa é a glória máxima de um ser humano, e ela não pode ser atingida sem a liberdade total. O Ocidente não esconde suas dúvidas sobre a ideia de uma consciência mais alta, que vê com um misto de desejo, perplexidade e desagrado. Eu viajo pelo menos 2 dias por semana, o ano todo, falando sobre o Ayurveda para muitos tipos de plateias, constituídas tanto de médicos como de leigos, e rapidamente aprendi como era sensível o nervo em que estava tocando. Um entrevistador de televisão do Canadá apresentou-se a mim perguntando sem rodeios: o senhor pode dar 5 justificativas para me convencer de que não é um charlatão? Um apresentador de Los Angeles, mais bem-humorado, inclinou-se para mim com mística antecipação e indagou: diga-me, doutor, o senhor já esteve aqui antes? Fiquei tão surpreso que só consegui retrucar: estamos todos aqui o tempo inteiro. Desde a década de 60, a proliferação do conhecimento fortuito sobre o Oriente tem sido ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Pois, embora muitas pessoas lancem aqui e ali frases com as palavras Nirvana, Atman e Dharma, e quase todo mundo deixe passar o termo Karma numa conversa sem nem mesmo piscar um olho, o real sentido dessas palavras tem sido distorcido. Venho procurando demonstrar que o conhecimento védico é sistemático e completo, que ele é tão abrangente como nossa mais avançada ciência, e que muitas das coisas que mais desejamos, como a libertação das doenças e uma velhice saudável, podem ser obtidas por meio desse grande tratado sobre a existência humana. No entanto, eu estaria traindo a sabedoria dos rishis se não apresenta-se sua expansão final, cujo precedente não está claramente definido no Ocidente, ou está confinado à doutrina religiosa. Os rishis procuravam um estado de total percepção. Para eles, isso não era filosofia nem religião, mas algo natural por ser humano.
O quarto estado não é um final, mas uma porta. E o que existe do outro lado? A única resposta completa teria de vir dos milhares e milhares de páginas dos livros védicos, que funcionam como a enciclopédia das experiências registradas pelos rishis. A resposta mais simples é dizer que cada rishi encontrou o eu superior. Um meditador de Connecticut fez uma descrição exata desse encontro. Uma das experiências mais constantes de minha meditação é a de uma percepção expandida, de não mais estar confinado ao interior de minha cabeça, mas sendo tão ou mais infinito que o universo. Às vezes, sinto as fronteiras da mente sendo empurradas para fora, como a circunferência de um círculo que nunca para de se ampliar, até que o círculo desaparece e só resta o infinito. É uma sensação de grande liberdade, mas também de naturalidade, muito mais real e natural do que estar confinado a um lugar tão pequeno. Às vezes, a sensação de infinidade é tão forte que perco a noção do corpo ou da matéria, só a percepção infinita, ilimitada, um eterno, imutável contínuo de consciência. Todos terão de responder a isso em seus próprios termos. Espero que tenhamos assentado fundações sólidas, de modo que esse relato possa aparecer envolto em sua verdadeira luz, não como uma ilusão, mas como um real encontro com o silencioso campo da inteligência. Anteriormente eu disse que o corpo, em sua verdadeira natureza, é o imutável mesclado com o mutável. O motivo disso é que toda a natureza exibe esses dois estados paradoxais, porém complementares. À medida que se expande a percepção, a imensa esfera da mutação e a igualmente imensa esfera da não-mutação abrem-se à mente. Um antigo poema chinês, de autoria de HSU, diz: a primeira onda está retrocedendo. A segunda onda prontamente chega. Assim, muitas camadas do tempo. Assim, muitas vidas. Podemos atribuir essa bela dádiva da percepção, ao mesmo tempo serena e abrangente, a uma pessoa comum do estado de Connecticut? Creio que devemos fazê-lo, pois a mesma bioquímica que sustenta tal experiência está disponível a todos, independentemente do tempo. Nosso DNA recorda-se de tudo que jamais aconteceu aos seres humanos. Seria ridículo supor que somente o DNA chinês ou indiano pode desencadear estados de consciência mais altos. Seria empobrecedor afirmar que eles não são reais. O relato do meditador termina com essa maravilhosamente exata avaliação da realidade quântica. Por vezes há um interessante paradoxo de atividade e repouso ao mesmo tempo, e sinto em minha percepção que estou me movendo com infinita velocidade e mantendo-me perfeitamente imóvel ao mesmo tempo. Essa é a experiência do sempre mutável junto com o nunca mutável. Qualquer pessoa que queira absorver o pleno benefício do conhecimento védico deve enfrentar o fato de que estados normalmente inconcebíveis como infinidade, eternidade e transcendência são reais. Essas palavras não pertencem ao vocabulário do estado de vigília ordinário, mas tampouco estão distantes dele. Todos possuímos o poder de criar realidade. Então, por que fazê-la no interior de fronteiras? Quando o ilimitado está tão perto?